A liturgia deste terceiro domingo do Advento, um tempo liturgicamente falando belíssimo. Eu sou suspeito em falar, porque para mim é um tempo que me encanta pelo seu significado. Porque liturgicamente o Advento nos faz ficar tão próximo da realidade que a gente celebra na fé, que é a espera pelo Senhor. A igreja nos chama a voltar, como que no Antigo Testamento, e caminhar um pouco com aquele povo que tinha a esperança do encontro com o Senhor, fazendo a experiência como hoje, de quem o já encontrou, mas o quer encontrar ainda. Por isso é um tempo muito próximo da nossa realidade. A gente vive um advento constante, porque sabemos quem queremos encontrar, mas ainda não o encontramos na plenitude. Um advento que tem um sabor de esperança e, ao mesmo tempo, uma alegria do encontro. E a terceira semana do Advento fala exatamente da alegria. Traz esse tema para a reflexão, a alegria. E de que alegria fala o Advento? Vamos pegar então a linguagem litúrgica e depois nós vamos trazer aqui para a nossa experiência existencial. Liturgicamente, a alegria do terceiro domingo, ela só é possível se fizermos bem os outros 2 domingos que o precedem, o primeiro domingo e o segundo do Advento. O primeiro domingo do Advento, ele levanta uma questão, e vocês fizeram essa experiência litúrgica 2 semanas atrás. Quem não fez, precisa pegar o bonde andando e correr contra o tempo e não deixar passar a graça. O primeiro domingo do Advento, ele nos chama a fazer uma pergunta importante. E quem não a fez, é convidado agora a fazer. Eu preciso de Deus? Porque a primeira semana é aquela em que a gente acende a esperança que nos conduz ao Natal, ao encontro com Jesus. Mas se eu não me coloco a pergunta na primeira semana, se eu realmente preciso de Deus, a minha esperança pode ser uma pura ilusão. E às vezes, teoricamente, a gente faz gratuitamente a afirmação. Eu preciso de Deus, claro que eu preciso de Deus. Mas a pergunta da primeira semana não quer essa resposta fortuita e imediata. Quer uma resposta mais elaborada, que te faz pensar em como você tem vivido a sua vida. Se realmente você tem contado com Deus. Se você percebeu o vazio de Deus na sua vida. Se realmente você vai começar um caminho de esperança e preparação, ou se simplesmente vai seguir o ritmo da liturgia. A pergunta é importante. Eu preciso de Deus? E essa pergunta deve ecoar. Eu tenho contado com Deus no meu trabalho, tenho contado com Deus no meu estudo, tenho contado com Deus na minha família, tenho contado com Deus na minha vida, nas minhas angústias. Eu tenho colocado Deus como uma referência, ou melhor, a referência para toda a minha vida? Ou eu tenho vivido como se Deus não existisse, ou como se Ele existisse, mas não me fizesse falta? Aí vocês acham que a pergunta é à toa? Não é. Ela pode colocar muitas pessoas a par de uma situação que ela mesma não se deu conta, de uma vida vivida de uma forma pagã, embora professando a fé e às vezes até frequentando a igreja. Então a primeira semana quer nos fazer pensar se nós contamos com Deus, esperamos em Deus, queremos a Deus, ou se isso não passa de orações decoradas, de uma doutrina herdada,
ou se na minha experiência de vida eu percebo o grande vazio quando Deus não está na minha vida. Eu percebo a grande falta quando Deus não está comigo. Eu consigo sentir a falta de Deus? Eu consigo sentir quando eu me ausento de sua presença? Se a gente consegue se colocar a primeira pergunta, aí vem facilmente a segunda pergunta. Se eu preciso de Deus e ainda não o tenho ou não o encontrei como eu sinto que é necessário, então eu preciso organizar a minha vida para que haja o encontro. Aí a segunda semana é aquela que fala assim, ó, aplanai as veredas, as colinas, endireitai as estradas, né, para que seja possível encontrar o Senhor. Aí a segunda semana é aquela que nos pede para tirar da nossa vida o que se coloca entre nós e Ele como um muro ou um obstáculo. Se eu preciso de Deus, eu preciso procurar o caminho que me leva a Ele. Em meio aos muros que foram construídos, da preguiça, da indiferença, do desânimo, da decepção, enfim, cada um experimenta um muro diferente. E às vezes não se dá conta que esse muro vai crescendo, crescendo e tirando de vista o Senhor. Então, o segundo, você precisa de Deus, meu irmão. Se você sente que não dá para viver sem Deus, não fique de braços cruzados. Faça alguma coisa. Comece a pelo menos pegar o rumo, endireitar o caminho, colocar o GPS na direção. E na medida que a gente vai vendo a necessidade, vai aplanando as veredas, as colinas, os vales, para que seja possível o encontro. Essa foi a segunda semana. Aí sim a gente chega na terceira semana, que é a semana da alegria. Que alegria é essa? É a alegria de quem, no primeiro momento do itinerário do advento, se deu conta de que não caminhou em vão. Aparece João Batista e diz: o Senhor está entre nós. Ele é aquele que vocês pensam que sou eu, mas ele é muito mais importante do que eu. Quer dizer, você está no caminho certo. Você já encontrou quem te mostra Deus. Você já encontrou a igreja, você já encontrou o padre para uma confissão, você já encontrou um irmão da comunidade, você já se deparou com um bom testemunho cristão, você já encontrou alguém que te faz entender que o seu caminho não é em vão. É a vela da alegria. A alegria de quem se encontrou e encontrou o Senhor. Então a alegria da qual se fala aqui na terceira semana é a alegria do encontro com Deus. Ainda não é aquele encontro do abraço. Ainda não é aquele encontro como de José e Maria que tomam os meninos no braço. Ainda não é o encontro como aquele dos anjos que cantam ao ver o menino, dos pastores que se aglomeram ao redor da manjedoura, dos reis que vêm trazer o presente. Ainda não é essa alegria, mas é aquela alegria de quem sabe que está perto e não foi enganado, de que tomou a decisão correta, de que está fazendo o melhor caminho. É a alegria de quem já avista e alguém pode testemunhar que é por aqui que se vai. A alegria de quem já encontrou o Senhor, já sentiu a presença de Deus e já começa a se perguntar: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Está cheio dessas perguntas ali. João Batista, o que eu tenho que fazer? O que devemos fazer? Por onde começar? Já há aquela ânsia de ter por inteiro aquilo que de alguma forma já experimentaram. Sabe, sentir um desejo mesmo de Deus é aquela pessoa que começa
a querer realmente se comprometer na igreja. Aquele momento em que você sabe que é aqui o lugar e eu preciso ir além. O que eu tenho que fazer? Qual o caminho tomar? Que rumo? Que direção? Porque até chegar aí, nós ouvimos na profecia de Sofonias: alegrai-vos, filhos de Sião. É grande a vossa alegria. O Senhor está no meio de nós. Vamos ouvir São Paulo dizendo aos Filipenses: alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. O Senhor e no Senhor, porque Ele está no meio de nós. É essa alegria que a gente pode perguntar, então, o que temos que fazer. Aí aqui a gente chega no tema da alegria. A liturgia nos trouxe para ele. E agora a gente leva este tema para a nossa experiência. O que é a alegria? Você é uma pessoa alegre? A alegria, a gente percebe e a gente sente que ela é uma experiência concreta da felicidade. Quando você está feliz, quase que naturalmente você esboça a alegria. Alegria no olhar, alegria no sorriso. Às vezes a felicidade é tão grande que a alegria é contagiante. E ela nos leva a externar uma experiência de euforia até. Passei no vestibular. E agora a gente vê, sempre por aí, os jovens, os adolescentes postando, né, uma conquista. Ele experimentou a felicidade de uma conquista e ela é externada, exteriorizada através de uma alegria. Aquela pessoa experimentou a felicidade e a comunicou com alegria. A alegria é a comunicação da felicidade. É o jeito da gente experimentar e comunicar a felicidade. Se você não é uma pessoa alegre, e se você não consegue transmitir alegria, se você se sente uma pessoa triste, é preciso perguntar sobre sua felicidade. Porque aí que está a raiz que a gente precisa questionar. Onde você depositou a sua felicidade? Em quem você depositou a sua felicidade? Em que você depositou a sua felicidade? Que a sua alegria tarda a chegar. Ou que a sua alegria é muito passageira. Ou que é muito fugaz. Ou que não chega a ser contagiante. A alegria é um sinal da felicidade que a gente experimenta. E se a sua felicidade está no Senhor, aí é fácil entender o convite de Sofonias e o convite de Paulo: alegrai-vos, alegrai-vos. Ou seja, permita que esta felicidade tome posse do seu coração. Permita que esta felicidade se aposse de ti e que ela seja tão forte a ponto de ser comunicada aos outros. Mas onde está a nossa felicidade? Em quem a depositamos? E aqui, às vezes, a gente começa a encontrar tristes respostas. Nem sempre a nossa felicidade é depositada no Senhor. Por isso a nossa alegria, ela é tão insignificante. E ela se torna apenas uma euforia. E sabe, quando a gente não deposita a nossa felicidade no Senhor, onde a gente costuma depositá-la, aí vocês vão confirmar ou não, se procede ou não. Eu vou dizer aqui e você pensa aí. Quando a gente não deposita a nossa felicidade no Senhor, a gente espera que ela venha dos outros.
numa ilusão do acúmulo de prazeres. E hoje as pessoas pensam que ela vai ser mais feliz quanto mais experiências de prazer ela acumular. Quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu sou. Essa é a solução que o mundo encontrou para quem esqueceu que a felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade está no encontro com o Senhor. Mas para quem se esqueceu disso, o mundo tem uma solução que nos engana bem. A felicidade é acúmulo de prazeres. Então, quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu sou. Aí a gente fica tentando acumular prazer. Prazer na posse, prazer no elogio, prazer na fama, prazer na bebida, prazer nas drogas, prazer no sexo. E a gente fica procurando prazer na comida. Agora existe até prazer no exercício também. A gente vai tentando acumular todo tipo de prazer. Aí quando nos falta o prazer, aí o nosso barco afunda. A gente entra na depressão, pressão para baixo, porque nos faltou prazer. Eu não fui elogiado, achei que seria. Eu não recebi o que eu achei que receberia. Na festa eu fui ignorado com a minha roupa que eu preparei tanto tempo para acontecer, chegar abafando e não deu certo. Não acumulei esse prazer e aí a minha tristeza. E às vezes o acúmulo de decepção e de desilusão é tão grande que a pessoa adoece. Alguns desejam a morte, porque ele não está tendo razão para ser feliz. E quantos a gente encontra, padre, perdi a alegria da minha vida. Eu não tenho razão para viver. Eu não encontro mais sentido em nada. Essa pessoa é uma vítima da ilusão do mundo, porque acreditou que a felicidade poderia ser encontrada acumulando prazeres. O sextou é a alegria de quem quer uma experiência de prazer, no lazer, no descanso, e enfrenta a semana inteira como uma carga, como se fosse um boi de canga, né? Aí quando arranca aquele trem do pescoço, aí a sua vida ganha sentido. Hoje, a liturgia nos pede a pensar seriamente sobre isso. Onde depositaremos a nossa felicidade? E aí vem o contramão do caminho que Jesus propõe. Porque as respostas de João Batista, para esse povo que se alegra no Senhor e quer confirmar a sua alegria, elas são bem diferentes daquela que o mundo dá. Eu vou ler um pedacinho, né? Para vocês verem. Como que João Batista resolve o problema de quem quer ser feliz no Senhor? O que devemos fazer? Ele fala assim, ó, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Olha aí. Geralmente a gente tem 2 e dá um jeito de arrumar mais uma, porque aquelas 2 já estão repetidas demais. Aí, no mesmo lugar, e agora eu estou de foto, né? Não posso fazer essa mesma. 2 túnicas é pouco. Depois ele segue. E quem tiver comida, faça o mesmo. Divida com o seu irmão. A alegria que vem do Senhor, ela não está nas coisas do mundo. Por isso que quanto menos as coisas do mundo forem importantes para nós, mais razão para ser feliz neste mundo a gente tem. Então quem tiver comida, divida a comida. Foram também para lá cobradores de impostos
E perguntaram: e nós, que devemos fazer? Ele responde: não cobreis mais do que foi estabelecido. Não ganhe além daquilo que está previsto. Não tire vantagem com o prejuízo do seu irmão. Depois continua. Os soldados perguntavam: e nós? Ele fala: não tomeis à força dinheiro de ninguém. A famosa propina. Oi, acabou. Oi. Eu fui falar o nome, acho que esse nome não queria sair, eu vou repetir. A famosa propina. Não tirei à força dinheiro de ninguém. Não façais falsas acusações, condenações injustas. Ficai satisfeitos com o que vocês ganham dignamente como salário. Tá vendo, gente? São coisas básicas. Olha onde João Batista está dizendo que está a felicidade de quem encontrou o Senhor. É porque a felicidade não está nas vantagens que a gente pode obter no mundo. E João Batista, então, diante dessas respostas tão sábias, percebeu que as pessoas pensavam que ele já era o Messias, que já tinham encontrado Jesus. Ele fala: ainda não, eu estou só mostrando o caminho. Imagina quando vocês encontraram. Imagina quando vocês encontraram. Então a gente precisa pensar sinceramente sobre o modo como temos conduzido a nossa vida. Eu estou falando especificamente para nós cristãos, que recebemos a cartilha da salvação que nos foi dada em Jesus Cristo. O caminho salvífico que nele nos foi dado. Nós temos que aprender a reconhecer onde está a felicidade que vem do Senhor. Não sei se você já ouviu essa passagem de São Francisco conversando com um frei chamado Frei Leão, e eles conversam pelo caminho voltando para o convento depois de uma longa jornada de missão. Eles tinham passado vários dias em missão, de porta a porta, e geralmente eles caminhavam em silêncio, e eles estavam voltando para o convento. Um entardecer frio, como é próprio daquela região ali de Assis, quem foi sabe, gelada. Eles com aquelas roupas que pareciam mais sacos. Voltando para casa em silêncio, mas São Francisco interrompe o silêncio e pergunta assim: Frei Leão, você sabe em que consiste a perfeita alegria que nós estamos falando hoje? Aí Frei Leão falou: Senhor, o Evangelho diz que é no Senhor e dá umas respostas. Ele fala: não, mas concretamente, em que consiste a verdadeira alegria? Aí Frei Leão responde: não, mestre, querendo escutar a resposta. Aí Francisco diz: imagina que nessa nossa missão, nós encontrarmos pessoas doentes, de doenças incuráveis, e nós estendendo as mãos sobre elas, a vermos completamente curadas. Já pensou, Frei Leão? Ele falou: com certeza seria uma grande alegria. Ele falou assim: então escreve, não está aí a perfeita alegria. Continua mais um tempo de silêncio, que Francisco diz de novo: imagina que nós encontrássemos pessoas famintas, sem referência de ninguém que as alimentasse, e no estender as mãos nós conseguíssemos um milagre como o de Jesus e elas pudessem se nutrir. Já pensou? Ele falou: irmão, com certeza seria uma grande alegria. Ele falou: pois escreve, nisso ainda não consiste a perfeita alegria. E ele falou: Frei, se nós estivéssemos caminhando e encontrássemos um irmão que morreu, e a família enlutada, padecendo aquela despedida, e a gente invocasse o nosso Deus,
e aquele morto ressuscitasse? Aí Frei Leão falou: Francisco, não é possível. Há alegria maior do que essa? Ele fala: pois escreve aí que ainda não é a perfeita alegria. Aí Frei Leão desistiu, falou: tem jeito. Ele falou: bom, imagina que nós também morrêssemos e chegássemos no inferno e de lá pudéssemos resgatar almas condenadas. Aí Frei Leão falou: não, nisso eu não tinha pensado ainda. Pois é, escreve, nisso ainda não está a perfeita alegria. Aí eles continuaram mais um tempo de silêncio. Aí Francisco interrompeu e falou: Frei Leão, se chegarmos hoje em casa, batermos no portão e gritarem lá de dentro: nós não conhecemos vocês, e a gente disser: somos nós, eu, o superior, o Francisco, comigo está o Frei Leão, e eles respondessem: não sabemos quem são, e a gente insistisse e eles gritassem que se continuássemos insistindo, iriam chamar a polícia para nos tirar à força, porque estávamos perturbando o sossego. E ali naquela noite gelada, sem poder entrar na nossa própria casa, não sendo reconhecido pelos nossos próprios irmãos, depois de uma jornada de missão, como essa que eu te narrei, a gente conseguisse sair sem murmurar, sem reclamar. Se a gente continuasse agradecendo e louvando a Deus, é porque nós teríamos encontrado a perfeita alegria. Escreve. E ele escreveu, está escrito no diálogo de Francisco com Frei Leão. Porque a perfeita alegria, ela nunca vai encontrar em nada que nós pudermos conseguir deste mundo e para este mundo. A verdadeira alegria, ela vem do Senhor e nos leva para o Senhor. E é isso que Francisco estava dizendo. Se nós estamos com Deus, não importa o que nos acontece, o nosso coração permanecerá em paz, na alegria e na balada, firme. E é dessa alegria que hoje a liturgia nos fala. E é a esta alegria que ela quer nos chamar a refletir. E queira Deus experimentar. Busquemos, portanto, a alegria que vem do Senhor e que ela habita muito mais em nossas renúncias do que em nossas conquistas. Talvez isso não faça sentido para você hoje, mas guarde e reflita. A verdadeira alegria que nós podemos experimentar neste mundo, ela habita mais em nossas renúncias do que em nossas conquistas. Nossas conquistas nos dão alegria, uma sensação de euforia, mas não nos garante a felicidade. E a felicidade, ela é perene e ela é experimentada em momentos constantes de alegria e de realização. Por isso, João Batista está sempre colocando no centro da questão o dividir, o desfazer. Sempre, sempre, sempre. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que a gente possui, possui um pouquinho de nós. Qualquer coisa que você tem, ainda que seja uma balinha, se você a tem, ela tem um pouco de você. De modo que se o outro pedir essa balinha, você vai pensar duas vezes antes de dar. Quer dizer, ela já te possuiu de alguma forma. Um pouquinho de você. Qualquer coisa que você tenha, esta coisa possui um pouco de você. E se a gente não observa isso, a gente vai se esvaziando, porque vamos sendo possuídos pelas coisas, possuídos pelas posses, e a gente mais cedo ou mais tarde experimenta um grande vazio e uma frustração. E vai que neste momento a gente não consegue reconhecer a necessidade do Senhor, a importância que Ele tem e precisa ter em nossa vida. Com o auxílio de Nossa Senhora, as palavras de João Batista, São Paulo, o profeta, Sofonias, busquemos
encontrar a alegria que vem do Senhor, cultivando a esperança do encontro com Ele, endireitando a nossa vida, sem receio, com coragem e decisão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre.